E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, História em Quadrinhos. Então vamos lá, sexto ano. História em quadrinho. Quem aqui lê alguma história em quadrinho? Mangá conta também. Por mais que o professor não tenha colocado aqui, mangá conta também. Eu sou uma pessoa que gosta de ler mangá. Você gosta? Você gosta? Você não gosta? Sério? Então, ninguém é obrigado a gostar de nada. Vamos deixar isso bem claro, certo, pessoal? Porém, é muito claro quanto as histórias em quadrinhos hoje estão presentes no nosso dia a dia. Basta a gente ver a quantidade de filmes que vieram baseados em história em quadrinho. Vingadores, todos os filmes que levaram até os Vingadores eram história em quadrinhos. Filme dos X-Men, filme do Deadpool, filme da Mulher Maravilha, filme do Shazam, filme da Liga da Justiça. Todos esses filmes, todas essas mídias, elas eram baseadas, elas eram originalmente quadrinhos. O quadrinho, ele era feito como uma forma de comunicação informal. Ele era encaixado em jornais, como tirinhas, charges, cartoons. Isso é um assunto para outra aula, pode ficar tranquilo. Mas como a gente está falando de quadrinho, vale citar. Vejam, pessoal, eles influenciaram uma geração. Então, os quadrinhos começaram lá na década de 50, um pouco antes, até o Super-Homem é mais antigo que isso. Eles foram evoluindo com a chegada da Segunda Guerra Mundial, isso lá na década de 40, foi criado o Capitão América, que o principal inimigo do Capitão América era a Hydra até então, que era um braço do Partido Nazista. Então veja que ele vai se adaptando, ele vai passando por evoluções. O Homem-Aranha ele é picado por uma aranha radioativa. Pega o surgimento do Homem-Aranha na época da Guerra Fria, quando tinha as guerras nucleares, o medo da guerra nuclear. Então uma aranha que teve contato com um resquício de algo atômico que foi modificado. Depois, até no primeiro filme do Homem-Aranha, isso foi mudado. Ela era uma aranha mudada geneticamente, porque a ciência já tinha avançado, esse negócio do atômico já tinha passado. Tudo isso vem influenciando. As referências que nós temos no mundo real formaram os personagens de quadrinhos. Então a gente tem, nos X-Men nós temos o Professor Xavier e o Magneto. O Professor Xavier e o Magneto, eles são representações do Martin Luther King e do Malcolm X, que eram ativistas da causa negra. O Professor Xavier, ele foi inspirado no Martin Luther King. Martin Luther King pregava a união dos povos. E o Malcolm X representa o Magneto. Então, o Malcolm X, ele queria a separação dos povos. Martin Luther King a união, Malcolm X a separação. O Xavier queria que humanos e mutantes pudessem viver juntos e o Magneto achava que os mutantes tinham que viver separados dos seres humanos. É clara a percepção quando a gente faz essa análise. Lógico, eu passando essa informação agora é de muito fácil entendimento. Mas, quando isso foi criado, não era tão simples. Então a gente vê pequenas representações do que nós temos ali. Aonde que foi colocado o preconceito que tinha, uma vez que tanto Martin Luther King quanto Malcolm X lutavam, eles eram ativistas da causa negra. Eles colocaram o preconceito dos humanos para com o mutante, representando o racismo que tem na nossa sociedade. Eles fizeram mais vários tipos de referência no quadrinho dos X-Men. Referências ao Holocausto, da mesma maneira que os judeus foram presos em campos de concentração, o Magneto, ele foi preso num campo de concentração de mutantes. Ele tinha a pele numerada, que era a Genosha. Então vejam, tudo isso inspirado na vida real. E essas atualizações vão acontecendo. O próprio Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele é um filme que ele conversa com o adolescente.
O Homem-Aranha dos anos 2000 conversava com o adolescente dos anos 2000, mas principalmente ele conversava com os adultos que cresceram lendo a revista. Já o Homem-Aranha de 2011, eu não vou lembrar agora, o do Henry Garfield, ele já conversava mais com o adolescente que estava terminando a faculdade. E estava terminando o ensino médio e indo para a faculdade. Já o Homem-Aranha agora dos Vingadores, que é o do... Oh, meu Deus, esqueci. Do Tom Holland, né? O Homem-Aranha do Tom Holland, ele já conversa com um adolescente normal. Ele está na escola, ele tem que estudar, ele tem que fazer as coisas, né? Ele tem todas as coisas que ele tem que fazer, ele ainda tem que lidar com a vida de ser um super-herói. Ele tem todas aquelas frustrações de adolescentes. Então vejam, são atualizações. A HQ, a gente tem esse contato com ela porque a gente quer ter essas atualizações. Vai ter HQ só para criança? Não, tem HQ para adulto. E não é para esse adulto que você está achando. É o formato da história, né? Uma história um pouco mais pesada, um pouco mais elaborada. A gente vai ter o V de Vingança, por exemplo. O V de Vingança, que tem um filme, ele é baseado em uma HQ. Né? Nós vamos ter o Watchmen, a mesma coisa. Então nós fazemos essas inferências. Eles vão crescendo. Por que eles fizeram os quadrinhos para adultos? Porque o público que começou lendo HQ lá atrás, ele foi crescendo e passou então a consumir e ficou mais velho junto com o conteúdo. O conteúdo se adaptou a ele. Beleza? Então, vamos lá então. História em quadrinhos, né? Uma das 11 áreas reconhecidas do mundo. São muito apreciados pelo público jovem por ser uma maneira despojada e divertida de contar histórias. Então, geralmente, tem aquela pessoa na sala de aula que sabe desenhar melhor que todo mundo. Eu faço pessoas de palitinhos, né? Essa é a minha maneira de representar. Mas na história em quadrinho, você tem que ter algumas características. Você vai colocar algumas características humanas. Você precisa fazer um humano certinho do jeito que ele é? Não que eu seja um humano certinho, né? Mas você precisa fazer toda a característica? Não. Você vai colocar, você pode aumentar. Aqui eu vou deixar desse jeito, aqui eu vou deixar desse outro jeito. Só que o que a gente precisa lembrar? Né, que o quadrinho ele vai ter algumas características. As linguagens verbais e não verbais. Sendo as linguagens verbais, né, o que está escrito, e a não verbal, o desenho. Vejam, a gente consegue se comunicar somente por olhar a imagem um do outro. Então vamos lá. Você está andando, né, aí você vê alguém fazendo assim, ó. A pessoa achou alguma coisa estranha. Só de você olhar para a pessoa, aquela pessoa achou alguma coisa estranha. Se você vê a pessoa, né, sei lá, você olha para a pessoa está cabisbaixa, assim, né? Ela pode estar cansada, ela pode estar triste. Se a pessoa está sorrindo, né, a pessoa está andando na rua e sorrindo, você pensa, olha lá, o que esse daí está alegre? A gente faz leituras. Você, quando você chega na escola, e você deve ter um melhor amigo, né, um conhecido ali, você chegou, ele está diferente, o que ele está diferente? É na postura, ele está mais para baixo, ele está mais alegre. A gente faz essa leitura corporal. Ai, professor, você vai vir com essa história de que o corpo fala? Infelizmente fala, gente. Posso provar isso. Então, você chegou no lugar, né, você fala, tudo bem? A pessoa faz assim para você. Isso aqui, ela está respondendo com positivo, tá tudo bem. Se alguém fala para você, você está lá, você ergue a mão, o professor faz assim, o professor está explicando. Ah, pessoal, vamos lá prestar atenção, você ergue a mão. O professor faz assim para você. Esse sinal, opa, o professor está pedindo para eu esperar. Eu já estou ciente disso. Você entrou num hospital. No hospital vai ter aquela foto clássica, né, da enfermeira fazendo assim. Ela está pedindo silêncio. Por que ela está pedindo silêncio? Porque lá é um ambiente onde as pessoas estão doentes, lá é um ambiente onde as pessoas precisam de repouso, a pessoa já está passando por um grande estresse e ela ainda vai ficar nervosa. Usando o mesmo exemplo do hospital, quando a gente passa perto de hospitais, vai ter uma placa de trânsito. A placa de trânsito ela é um sinal não verbal. Por quê? No hospital tem aquela placa de trânsito, tem aquele símbolo daquela buzininha antiga com
um símbolo de cortado. É proibido buzinar. Por que é proibido buzinar? Pelo mesmo motivo. As pessoas no hospital estão doentes. Agora imagine você, o médico está lá fazendo uma cirurgia na pessoa com bisturi, aí passa um carro e bam, o cara dá aquela chacoalhada no bisturi, corta a pessoa por dentro. Eita, meu Deus! Alguém traz um band-aid, um mentiolate aqui que eu cortei a pessoa. Não dá. Então, eles precisam desse tipo de linguagem para fazer ficar mais tranquilo. Então, vocês ainda não dirigem, mas o seu pai, a sua mãe ou o responsável por você conhece os sinais de trânsito. Tem algumas placas e alguns sinais que a pessoa está dirigindo, às vezes você fica, mas por que meu pai parou? Não está vindo carro de nenhum dos lados? Por que meu pai parou? Provavelmente porque tinha uma placa de pare, uma placa de preferencial. Isso daí são símbolos. Um símbolo que está inteiramente ligado com a gente, sinais de trânsito. O vermelho para os carros é parar, o amarelo é atenção, o sinal já vai fechar e o verde está liberado. O cara, a gente vê um acidente lá, o cara enxugou, bateu na traseira do outro, o sinal estava verde. Alguém não fez a leitura, alguém não entendeu o que era para ser feito ali. Já no pedestre é a mesma coisa, o pedestre quando tem o sinal do pedestre, tem lá o vermelhinho, ele não pode atravessar, o verdinho, ele pode. Vejam que muda, são as mesmas cores, tanto para uns quanto para outros. A gente já faz essa sequenciação. O vermelho, geralmente, ele é uma cor ligada à atenção, ao perigo. Tanto que a luz de freio do carro é vermelha. A pessoa está dirigindo, acendeu aquela luzona vermelha, opa, ele está freando. Talvez o fato de eu estar chegando muito perto dele também mostre isso. Mas às vezes como a gente tem essa ligação com o não verbal. Quando a gente vai ler uma história em quadrinho, nós precisamos analisar tanto o verbal quanto o não verbal. E as coisas têm que ter lógica. Então, vamos pegar aqui esse livro. Vocês entenderam a vida inteira que isso aqui é um livro, certo? Isso aqui é um livro. Tem páginas, ó que top. Super top, Livro aqui e tal. Todo mundo sabe como é que ele funciona, certo? Você aprendeu que isso aqui é um livro. Especificamente um livro didático, que você usa ele para aprender, certo? Vamos supor que quando você nasceu, as pessoas falassem para você, ó, isso daqui é uma chinforínfula. Como é que é, professor? Isso mesmo, é uma chinforínfula. Veja, chinforínfula é uma palavra totalmente estranha. Por que ela é estranha? Porque você provavelmente nunca ouviu ou ouviu pouco essa palavra. Por quê? Se eu tivesse associado esse objeto à chinforínfula desde que você nasceu, você ia achar estranho se eu chamasse isso aqui de livro e não de chinforínfula. Então são coisas que já estão enraizadas na gente. A gente tem que colocar noções. Se a pessoa está falando de uma televisão e tem um outro desenho, você vai pegar assim e dizer, opa, mas isso aqui está errado. Tudo isso faz parte da análise da história em quadrinhos, certo? A história em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenho disposto em sequência, normalmente na horizontal, certo? A gente vai lendo aqui da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda, no caso dos mangás, que são os quadrinhos japoneses, a grosso modo, tá? Essas histórias possuem fundamento básico das narrativas. Ela tem um enredo, ela tem personagens, ela tem tempo, lugar, desfecho, apresenta linguagem verbal e não verbal. Então esses elementos aqui são os elementos dos contos. Lembra quando vocês estudaram contos de fada? Então o conto de fada, ele tem os personagens. Quem são os personagens? Quem faz parte? Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, a Cinderela, esse tipo de coisa. O enredo é o que faz mover essa história. O tempo, o que é o tempo? É o tempo que demorou para passar. Essa história aconteceu em um dia, 2 dias, em algumas horas. O lugar, aonde foi, qual que é o lugar? O lugar físico. Então, e o desfecho, qual que é o desfecho? É o final, como a gente chegou ao final disso. A história em quadrinho sempre vai ter essa análise, belezinha? E apresenta linguagem verbal e não verbal, que foi o que a gente analisou agora. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual com o intuito de trazer para o leitor
para dentro da história contada. Então, ó, temos as divisões, ó, cada quadrinho é um acontecimento, e vejam que mesmo o balão, ele se torna uma linguagem não verbal. Por quê? Porque nós temos o balão de conversa, temos o balão de grito, temos o balão que tem a fala do narrador, temos, né, quando a gente tem o som de que algo caiu, temos um pensamento, o balão de pensamento. Então, esses balões, que é onde fica o discurso, onde ficam as falas, a gente consegue analisar eles, né, dessa maneira. Tranquilão? Né? Comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados os balões, que é o que a gente viu aqui. Né? Balões com linha contínua seguem a fala normal. Os balões com linha tracejadas indicam que o personagem está sussurrando. Os que apresentam contornos em forma de nuvem apontam pensamento. Já os balões com traços pontilhados exigem gritos. Um recurso bastante explorado são as onomatopeias. São os sons que nós fazemos para representar alguma coisa. Então o professor vai bater uma palma aqui, ó. Essa palma que o professor bateu, ela ia ser representada por um pá, um P-A-H mais uma exclamação, né? Mostrando a altura desse barulho que o professor fez. Né? Cabrum, né? O som de trovão, o tic-tac, o som dos ponteiros do relógio. Então a onomatopeia, ela sempre vai ser importante para isso, pessoal. Né? E, né, também bastante explorado o uso de letras e tipos diferentes de sinais de pontuação, sempre buscando a interação com o leitor. Então, se tem uma exclamação, você sabe que aquilo está sendo gritado, está sendo uma ordem. Se tem uma interrogação, você sabe que é uma pergunta. Se tem as vírgulas, você sabe que aquele pensamento está sendo pausado, né? E os suportes mais usados para a aplicação das histórias quadrinhos são os jornais, as revistas e os gibis, certo? Né? A primeira história em quadrinho, característica que conhecemos hoje, foi nos Estados Unidos em 1884, uma revista chamada Truth, né? O americano Richard Outlaw, né? Meses mais tarde, o New York World começou a publicá-la. Né? As histórias em quadrinhos no Brasil, né? Elas foram, né? Chamou-se o Tico Tico e foi publicada em 1905, né? Pelo periódico O Malho, idealizado do artista Renato de Castro, foi influenciado pela HQ francesa La Semaine de Suzette, teve como personagem popular o garoto Chiquinho. Foi apenas em 1960 que o brasileiro teve um gibi inteiramente colorido, que é a Turma do Pererê. Vejam, ainda assim, pegamos, né, um personagem que é do folclore brasileiro, pegamos o índio, pegamos a onça pintada, né, temos aqui essa caracterização, só na década de 60. Em 64, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura estourada durante a ditadura militar e voltou a ser publicado em 75. Na década de 60 que surgiram os quadrinhos conhecidos da Turma da Mônica, que é o que a gente tem aqui, ó, a evolução da Turma da Mônica, como ela era em 63 e até onde foi feita essa imagem de como ela era em 2013. Veja como ela mudou, porém ainda assim, prestem atenção no verbal e não verbal, ó. Ela está sempre emburrada, 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 emburrada. Aqui ela já está normal, aqui ela já está feliz. A gente tem que perceber esse tipo de coisa. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.